Fala galera, professor Rian Gerais na área, mais uma questãozinha, mais um exercício de língua portuguesa. Vamos praticar, vamos colocar em prática o seu português. Questão da VUNESP, da Câmara de São Carlos. Me ajuda, gente. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação. Pontuação é um assunto que deixa muita gente desesperado. É importante que vocês lembrem que a pontuação foi criada para facilitar a sua vida. Facilitar o ritmo da leitura, a organização dos elementos dentro da oração. Não pense somente numa coisa que veio para acabar com a sua vida. Realmente, é chato porque requer muita atenção. Essa questão aqui nem é das mais difíceis, por quê? Porque as frases são curtas. Existem bancas que colocam opções com 3, 4 linhas para você achar um erro de pontuação. Dá uma olhadinha em relação à questão estrutural e sintática dessas opções. Me ajuda, vai. Músico, cantor e escritor, George Maltner é um homem das artes. Vejam só, músico, cantor e escritor não são características atribuídas ao George Maltner, que diga-se de passagem, George Maltner é o sujeito do verbo ser. Então, nesse caso, eu estou pegando características referentes a George Maltner, termos coordenados, ou seja, de mesma função sintática, numa enumeração. E eu o separei por vírgula para não confundir com o sujeito. Certo ou errado? Certo, tranquilo. Bom, essa de cara já seria a nossa resposta. Mas vamos verificar as outras opções para não haver problemas? Vamos. O Carioca iniciou em 1958 a vida... Opa! O Carioca não foi ele que iniciou a vida profissional? Percebeu que o verbo iniciar tem como complemento a vida profissional? E há uma vírgula entre dois. O que acontece? Em 1958, não é o adjunto adverbial referente à ideia do momento em que ele iniciou essa carreira? Então, o que acontece? Em 1958, é um adjunto adverbial que foi o quê? Deslocado. Afinal, o adjunto adverbial, tradicionalmente, aparece no final da frase. Se ele foi deslocado separando o verbo do seu complemento, esse termo deve estar entre vírgulas, ou seja, ficou faltando uma vírgulazinha antes dele. Então, a letra B não é a nossa resposta, porque estamos procurando a correta. C. George Maltner inicialmente foi para Nova York. Eu tenho George Maltner como sujeito do verbo foi. Eu botei o inicialmente, que é um advérbio, entre o sujeito e o verbo. Tudo, qualquer elemento que você inserir entre o sujeito e o seu verbo, esse termo deve ficar entre vírgulas. Então, novamente, deveria ter uma vírgulazinha antes do inicialmente, adjunto adverbial também. Ficou claro isso, gente? Inseriu um termo. Nunca podemos separar o sujeito do verbo por vírgula se não houver um termo entre eles. Se eu colocar o termo, esse termo deve ficar entre vírgulas. Depois encontrou em Londres Caetano e Gilberto Gil. Bom, aí nós temos um problema, né? Porque nesse caso, depois encontrou. Quem encontra alguma coisa ou alguém. Mesma situação da letra B, em que eu coloquei o em Londres, que é um adjunto adverbial de lugar, coloquei esse termo entre o verbo encontrar e o seu complemento, que é Caetano Veloso e Gilberto Gil. Nesse caso, novamente, deveria estar esse adjunto deslocado entre vírgulas. Ele retomou ao regressar ao Brasil a carreira... Gente, em todas as opções eu tenho o mesmo problema. Por quê? Porque em todas elas eu tenho um termo deslocado. Se você reparar, a última frase é assim, ó. Ele retomou a carreira de músico ao regressar ao Brasil. Aqui é a mesma situação. Adjunto adverbial deslocado. Só que esse adjunto adverbial, se você reparar, é uma oração. Ao regressar ao Brasil, eu tenho uma oração por ter o verbo regressar inserido nela. Então, o que acontece? Ao regressar ao Brasil, é uma oração adverbial com valor temporal que foi deslocado para o meio da frase, separando o verbo retomar do seu complemento a carreira de músico. Então, nesse caso, mais uma vez, eu deveria ter a vírgula introduzindo, isolando esse termo. Gente, se em todas as opções eu tenho adjuntos adverbiais deslocados e em todos eles faltou a vírgula do início para isolá-lo, é óbvio que a resposta é a letra A, que não tem qualquer problema de pontuação. Ficou claro nisso, gente? Essa questão de pontuação é uma questão simples, mas trata também de um assunto que é o deslocamento do adjunto adverbial. Ficou claro isso, galera? Gente, um grande abraço, até o próximo encontro.